Nessa época que eu entrei para a faculdade, eu resolvi que eu não queria trabalhar à noite, para não prejudicar os estudos, né? Aí eu saí lá da fábrica de refrigerante e o pai do Jimmy me arrumou um emprego no posto de gasolina. Era esse trajeto aqui. Eu abri o posto aos domingos. Eu trabalhava sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Sendo que domingo eu abri o posto às 6 horas da manhã. Mas quando eu tinha que levar a mãe lá na padaria, o trajeto era um pouco diferente. Era esse aqui. Aí eu deixava a mãe na padaria e ia pro posto. Eu ficava sozinho no posto das 6, só lá pelas 8 horas que eu tinha ajuda. Isso no inverno, né? Muito frio, domingo. Quem queria sair de casa, né? Mas muitas vezes o trajeto era esse aqui, né? Eu ia até mais cedo. Eu e a mãe saímos assim, coisa de 4h30. Porque eu ficava lá na padaria pelo menos uma hora ajudando o pai. Ele ia às 3h30, eu lembro muito bem o despertador dele. Só depois de uns 2 anos que ele pôde contratar um ajudante que ia mais cedo do que ele. Aí ele ia um pouco mais tarde. Era muito difícil, porque sábado e domingo eram dias de maior movimento deles. Aqui só mostrar aqui que hoje está a Igreja Universal. E fechava o sábado, sábado era de madrugada também, era um dia de muito movimento. Fechava a padaria às 7 horas da noite para abrir às 6 horas da manhã, de domingo. Eu vou dar uma desviadazinha aqui para mostrar aqui a nossa segunda casa, onde nós, depois dos primeiros meses, nós ficamos na casa do Gilbertino, nós tínhamos alugado aqui esse terceiro andar aqui no lado da esquerda, eu acho, onde a gente morou a segunda casa. E aqui nesse ponto aqui foi onde nós tiramos aquela foto famosa, né, que a gente achou aqui com as fotos da tia Leila, que a mãe tinha mandado para a tia Leila. Essa foto do primeiro inverno nosso aqui, eu e a Solé brincando de trenó na neve, nessa rua aqui, nesse ponto, essa foto tirada nesse ponto. E embaixo, a foto que eles tirou nossa, 2015, nesse mesmo local, né? Bom, mas isso é só uma desviada. Vamos voltar para o nosso trajeto. Eu estava falando então que o pai ia às 3h30, eu muitas vezes ia às 4, 4h30, 5h30 lá para o posto. E o pai reclamava que ajudava pouco, né? Quer dizer, entre faculdade de engenharia, emprego, trabalhando no posto, fim de semana todo, e verão, tempo integral, eu ainda poderia ter ajudado ali mais, né? Ele já não tinha namorada para não atrapalhar, mas mesmo assim acho que eu poderia ter ajudado mais. Assim eu reclamava. Eu estou dando uma outra desviada aqui para mostrar aqui um outro acontecimento aqui. Na época que eu trabalhava na fábrica de refrigerante, eu saía 10h30, 11 horas da noite. E teve uma vez um colega que pediu carona e ele morava uns 10 quarteirões depois da minha casa. E ele disse, pode me deixar na sua rua? Eu falei, não, mas aqui nesse ponto aqui eu tive uma batida seríssima, voltando depois que eu deixei ele em casa. Eu bati com o meu Chevrolet 61, um Mustang, os dois carros ficaram destruídos. Nós dois saímos andando, meio tonto, meio arranhado, mas foi uma batida violentíssima. Todo mundo em volta acordou, veio pra rua ver o que tinha acontecido. E aqui tem um pontozinho Charlie, incrível, que até hoje tem esse lugarzinho aqui que vendia cachorro-quente, hambúrguer, muito bom. Mas essa rua era a rua principal aqui do comércio, desse bairro nosso. E você vê a Cushnet Avenue, e você vê como é que está caído isso aqui, muita loja mal cuidada, loja fechada, grade nas portas. Isso aqui é um corpo de bombeiro, bem antigo. E aquele amigo meu até falou que aqui, um pouco depois da padaria, caiu muito, virou uma região de gente que depende de auxílio do governo, aí virou ponto de droga, é um negócio que caiu muito. Então está muito triste isso aqui. Era a rua mais movimentada do bairro, né? Muita loja, muito comércio, muita coisa. Você vê que tinha bancos. Bom, a padaria era aqui. Hoje chama Imperial Bakery. Mas era aqui a padaria e o pai cansou de ficar trabalhando como empregado para o irmão dele. Aí brigou lá, e não foi para isso que ele saiu do Brasil para ser empregado, ele já tinha um negócio aqui no Brasil. Aí mãe e o pai alugaram isso aqui. E ele partiu por conta própria. O irmão dele falou, não faz isso não vai dar certo. Mas você estava torcendo, mas deu certo. Eu descobri essa foto aqui nas coisas do pai, ele e a mãe aqui na frente da padaria.
essa foto aqui, Bakery quer dizer padaria. Isso aqui está com cara de ser uma foto profissional, que foi tirado, deve ter sido para algum anúncio do jornal ou televisão. Televisão não, jornal ou revista. Bom, eu vim em 74 e eles ficaram até 76. O pai deu para juntar um dinheirinho, vendeu tudo e veio embora. Mas em 75 eu fui lá visitar eles e pude tirar essa foto que vai aparecer aqui do lado, ó. Isso foi no Natal, então, de 75 que eu fui lá. Que vocês vão ver aqui, tá? Eu, a mãe e a Lolita aqui. A mãe ficava no balcão e o pai ficava lá dentro fazendo os pães, né? Tem uma outra historinha também que quero contar. Quando o pai estava para comprar essa padaria, eu tinha juntado um dinheirinho para comprar o carro do meu sonho, que era um Corvette. Eu já tinha até visto um, não era novo, claro, era um usado. Mas o dia que eu ia fechar o negócio, coincidentemente o pai me perguntou se eu tinha um dinheiro para emprestar ele, para ele abrir a padaria. Bom, lá foi meu sonho, né? Mas eu pensei, não tem problema, daqui a 2 anos eu estou formado, eu vou ser engenheiro lá em Boston, eu compro um mais novo ainda. Só que, no fim desses 2 anos, eu venci engenheiro no Brasil. E lá em Patinga não tem Corvette, né? Então, com o sonho frustrado. Bom, aqui, esse é o fim da história, é a história que eu queria contar. Mas, já que eu estou aqui, eu vou esticar um pouco. A gente, quando teve aqui, eu e Iris, nós fomos aqui no posto de gasolina e para beber água, ir no banheiro, não sei. E aí eu reparei do outro lado da rua, que a gente estava aqui no posto, eu reparei a loja incrivelmente, eu nem tinha lembrado direito dessa loja, mas aqui, ó, a Pix, agência de viagem. Foi aqui que nós compramos uma passagem minha para o Brasil. Eu nunca tinha vindo ao Brasil naqueles 13 anos. Também nunca tirei férias. Desde os 14 anos entregando jornal, 7 dias por semana, e 16 anos, que é a idade legal para você trabalhar, eu fui trabalhar em fábrica, em posto. Toda férias eu estava trabalhando tempo integral. Com isso eu consegui me formar sem dívida nenhuma. Que dizem lá e que isso é impossível de acontecer. Mas o pai veio aqui para a gente comprar a passagem, ele que deu a passagem. E aí eu, na empresa que eu estava acertado para começar a trabalhar como engenheiro em Boston, que chamava Stone Webster, eu falei com eles, eu vou tirar finalmente umas férias 3 meses. Aí eles falaram, não tem problema, daqui 3 meses você volta. Só que eu perdi um mês com o negócio de passaporte, lá em Boston, consulado brasileiro, que eu tinha que registrar nas Forças Armadas, mas apesar de eu já estar registrado na Força Armada Americana. Aí é outro episódio, né? No início tinha o de diferimento para estudante, mas o Nixon, quando foi eleito presidente, ele acabou, porque falava que estudante era só quem era rico podia se perpetuar na escola, o pobre que ia para a guerra. Acabou, instalou o sistema de loteria. Então eu fiquei sujeito à sorte. Bom, aí eu vim ao Brasil nesses 28 dias e fiquei aqui, minha viagem lá para Juiz de Fora, Fortaleza, Timanecão, me pegaram no Galeão de caminhonete, aí eu fui aqui, esse aqui é o Mário, do meio é o Mário, e o sem camisa é o Emerson, meu amigo. Nós subimos, que eu fiz amizade aqui na chegada, que a mãe dele era amiga da minha mãe também, de Chaleu. Nós subimos a pé aqui, aí fiz as viagens. Mas, então meu número na loteria do Exército era 192, em um ano de chegar a 160 e pouco, quer dizer, tive sorte. Mas na hora que a gente foi comprar a passagem, o Pix falou, tem uma Vale que está com a promoção aqui, conheço o Brasil 28 dias, é bem mais barato. Aí fica me dúvida, poxa, 28 dias, eu tinha perdido um mês com esse negócio de passaporte, Força Armada, mas ainda tinha 2 meses. Aí resolvemos, vamos comprar essa passagem mais barata, quem sabe 28 dias eu visito todo mundo, e resolveu ir embora. Se eu quiser ficar mais, eu complemento o preço. Então eu vim. Aí eu fui lá de Fora, vim para aqui, Fabriciano, mas aí fui para Belo Horizonte, visitei todos os parentes, e depois dos 28 dias, falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu já vi todo mundo, acho que eu vou embora. Só que eu tinha dúvidas se os 28 dias incluía era o dia da saída ou da chegada. Mas pela minha conta, sendo liberal, ia dar 28 dias no dia seguinte, no sábado. Aí na sexta-feira eu falei, vamos embora. Aí eu não lembro se eu dormi aqui na casa do tio Paulo, se eu já tinha brigado com a Marília e estava dormindo aqui na casa do tio Hélio. Sei que eu desci aqui, despedi na sexta-feira todo mundo, eu viajava leve, uma bolsa com roupa e outra com câmera fotográfica, desci a rua aqui e fui a pegar um ônibus aqui na Cipa. O ônibus parava aqui na Cipa. E era 4 horas e meia de viagem de ônibus para Belo Horizonte.
Então eu fui coisa assim de 5 horas da manhã, e essa foto que eu tirei na época lá da CIPA, quando, antes das atrapalhadas que os tios fizeram aqui, acabaram com a CIPA, né? Aí eu fui para Belo Horizonte, cheguei lá às 10 horas, às 10h30 cheguei lá na Varig e foi lá, falou, ó, quero embarcar hoje para o Brasil. Ele falou, tudo bem e tal, mas aí também teve a dúvida sobre a contagem de 28 dias. Mas de toda forma ele viu que deu carimbo, você não tem um carimbo da Polícia Federal para sair do país. Eu falei, poxa, eu nem moro no Brasil mais. Não, passaporte brasileiro tem que ter. Ué, onde eu consigo isso? É na Polícia Federal, mas hoje é sábado, está fechado. Ele até disse, tá para começar a funcionar lá no Rio de Janeiro, no Galeão, no próprio Galeão, como há muitos anos, né? Ninguém pensa nisso, na hora de embarcar lá no Rio, tem polícia lá federal que dá uma olhada no seu passaporte para ver se você está em ordem, não é fugitivo, coisa assim. A loja da Varig era aqui, ó, por isso que eu vim mostrar aqui. Aí ele diz, mas eu não sei, você pode chegar no Rio e não ter. Eu falei, então, aí não tinha dúvida, eu teria que esperar até segunda-feira, aí não tinha dúvida sobre quantidade de dias. Segunda-feira ia ter que pagar o preço extra também. Mas eu ainda tinha mais um mês para começar a trabalhar lá em Boston. Aí eu falei, aí eu fui ficando, falei, vou ficar aqui, fui ficando em Belo Horizonte. E aí nesse meio tempo o tio Hélio liga lá de Fabriciano, dizendo que a Uzimec, que ele tinha me levado para conhecer a Uzimec estava interessado em me contratar. E até pediram, você faz um psicotécnico aí. Eu fiz um tal do psicotécnico, que era a mesma coisa que eu tinha feito há 10 anos anterior lá nos Estados Unidos, na escola primária, aqueles testes de aptidão. Bom, resultado, eles me chamaram, me ofereceram emprego. Aí eu fiquei naquela dúvida cruel. Eu tomei a decisão fatídica na vida e resolvi ficar. Aí passei um telegrama lá para a Stone Webs avisando que eu não ia me apresentar para o trabalho, que tinha resolvido ficar. E então eu comecei a trabalhar, eu tinha vindo para ficar 28 dias, tinha deixado meu carro, minhas coisas, tudo lá. E fiquei aqui, então, esses 28 dias, por causa de um dia, que era um sábado, se eu tivesse resolvido ir na sexta, ou se o 28º dia tivesse caído na sexta, eu teria conseguido o danado visto, teria ido embora, minha vida teria sido outra. Mas não arrependo não, meus pais vieram 2 anos depois, eu pude ficar, cuidar deles até o fim. E aqui também a vida não foi ruim não, eu não tenho nada a reclamar, tudo bom demais.